o Centro Ibérico Conjunto Cinza, é o seguinte, tem imagens de performances que foram gravadas em 2016 e que não foram gravadas pela nossa equipe. Foram gravadas por Jonathan Martin Puga, que estava com a Heloísa quando ela quando fez essas performances em 2016. Em outubro de 2017, a nossa equipe sim seguiu as performances que tinham sido previstas, não é? E que surgiram também naquela época como atos de resistência. Nós ficávamos um pouco assim lá esperando ver o que rolava, o que acontecia. A Heloísa vai explicar um pouquinho mais do processo, como ela construía as performances, e vocês vão entender que tudo era quase no improviso, digamos assim, sobretudo o nosso registro, porque a gente estava lá, ia de trás. Por isso também o filme tem esses momentos que se percebe em algumas cenas que não privilegia a parte técnica, nem a parte assim mais estética do bem feitinho ou bem gravadinho. A gente foi na lógica de estar lá e pegar o que estava acontecendo e daí depois construir o filme na montagem. Então, para explicar um pouquinho melhor como é que construiu as performances, né? Eu acho que essa questão do deslocamento é super importante, assim, porque tudo começa que lugar é esse? É a universidade, e no caso a UERJ, ela é uma encruzilhada, né? Ela está no meio da cidade mesmo, ela não é um campus afastado, entendeu? Então, que lugar é esse? Que cidade é essa? E qual a importância desse lugar nessa cidade e essa cidade nesse Brasil, enfim, e daí por diante, né? Então, essa saída da universidade chegou um momento que foi fundamental. Por exemplo, assim, rapidamente, a primeira imagem, que é o lixo que a gente coloca lá, foi um momento pré-olímpico do Rio de Janeiro, que a Praça Mauá estava super higienizada, assim, todo o dinheiro para lá, um novo cartão postal da cidade, e aí começa o assim, massacre, né, da Universidade do Rio de Janeiro, que eles não pagam mais os funcionários terceirizados responsáveis pelo lixo. Então a gente entrava na universidade cheia de lixo mesmo, assim, era um grande lixão. E pensamos, bom, o que a gente faz? Vamos botar esse lixo aqui lá, né? Simples assim. Vamos fazer uma ação que não é nem isso que sempre se fala, mas as performances não resolvem nada. Mas assim, o que é? Será que é para resolver? Assim, o que é? Mas assim, é para tensionar ainda mais os problemas que estão aí, né? E a gente pensar em soluções para ele. Então, assim, esse deslocamento de metrô foi fundamental. Assim, a gente, não, é um trabalho físico, a gente vai pegar o lixo de todos os andares. Lógico, nem todos os professores e alunos quiseram participar. É claro, imagina. É um deslocamento muito radical. Você dá aula doutor, pós-doutor, vai pegar ali o lixo, vai botar num saco, entrar no metrô. É uma proposta radical, mesmo para os alunos, assim. E eu acho que aí, nesse deslocamento, tem uma prática política, que ela não é a priori. Eu acho isso muito importante no caso da performance, né? Como acontecimento. Ela provoca algo e aquilo faz com que você transforme a tua percepção de mundo, teu posicionamento em determinadas coisas. Não é simplesmente veicular uma ideologia, entende? É diferente. E aí a performance é muito potente nisso. E o outro deslocamento, que é o grito, que a gente... enfim, estavam uma série de medidas da ALERJ, Ministério Público. O Ministério Público tinha aprovado o aumento dos juízes e estava tendo aumento do imposto sobre a previdência dos funcionários do Estado do Rio de Janeiro. Era uma questão do Estado do Rio de Janeiro, não era só a UERJ, né? E aí a gente pensou, bom, vamos fazer um minuto de barulho insuportável na frente das instituições de poder. ALERJ, Ministério Público e Tribunal de Contas. Lógico que a gente estava com medo, mas a gente pensou, um minuto não dá tempo de nada, né? E assim, isso é muito importante, era um minuto mesmo, tanto que assim, ficava contando e aí a gente mantinha o silêncio até para poder ter essa energia de um minuto. E mais de um minuto a gente não ia atingir essa intensidade, né? Então, é como levar o lixo lá e não abrir o saco de lixo. É um minuto e não... Assim, não dar ao policial o poder de parar. E eu acho que essa estratégia, assim, de como tirar a coisa do lugar e, ao mesmo tempo, não entrar num confronto direto de que isso não pode. Porque a gente já sabe que não pode. Não pode.
E aí, o que a gente faz com isso, né? E aí eu acho que esse deslocamento e a câmera da Anabela foi incrível, assim, porque realmente não é um registro da performance. Eu não acredito em registro da performance, isso não existe. Ou você faz uma outra performance a partir desse material, e o filme é bem performativo, eu acho, ou então você despotencializa tudo. Você despotencializa tanto a filmagem como a ação. Enfim, isso. Só para terminar, então, depois desse registro, que nós, assim, a opção que a gente fez na montagem foi, em vez de botar lá as performances de uma forma linear, do princípio ao final, nós pegamos essas performances de uma maneira que elas ganharam novos significados, novas resistências foram ativadas a partir daquilo. Nós descobrimos ângulos políticos, descobrimos o potencial enorme das performances como narrativa. Então, esse mais ou menos foi o processo do trabalho da construção do filme. Só uma questão de ordem aqui. O Armando Lacerda, cineasta e integrante de um dos júris do festival, está inscrito já há um bom tempo e ele tem que sair para uma reunião. Então, sua pergunta para a equipe do Longa, Filipe, será